gente, tudo bom? Hoje eu começo aqui uma sessão de vídeos que vai ter ao longo do mês até o lançamento de Godzilla Kong, o Novo Império, que vai ser eu dando a minha opinião barra resenha, tá? Não vou falar crítica aqui, porque querendo ou não, crítica é um negócio muito mais aprofundado. Eu prefiro comentar sobre os filmes mais uma opinião de uma pessoa que gosta muito de filmes e que vai ver o filme e dar a sua opinião sobre. Não vou falar em detalhes técnicos, talvez, possivelmente alguns comentários ali e aqui, mas só que nada muito técnico. Bom, gente, Godzilla de 2014 é um filme complicado pra quem curte Godzilla e etc. Porque ele é aquele típico filme onde o próprio Godzilla ele se torna meio que um coadjuvante praticamente da sua história, já que os humanos precisam estar sempre lá levando a narrativa, sendo que sinceramente, muitas das vezes que os humanos participam dos filmes de monstros gigantes, etc, eles não fazem tanta importância assim, mas nesse filme eles tentam colocar essa questão dos humanos estarem lá, e eles são meio que importantes para toda essa história. Então, por exemplo, a gente tem a introdução de uma família ali naquele filme do Godzilla de 2014, que é a família do Joe e da Sandra e do próprio Tenente Ford, certo? E cara, já começa aqui falando que assim, questão de interpretação de ser humano nesse filme, né, dos seres humanos, o que eu mais gostei de longe é do Bryan Cranston como Joey, porque sinceramente, cara, ele aparece ali do meio até na verdade do início até o quase meio do filme, e pra mim ele tá disparadamente o melhor ser humano nesse filme, tá? Porque, olha, o que é o mais triste, eu acho que é a interpretação do Tenente Ford, que é interpretado pelo ator que fez o Mercúrio dos filmes da Marvel. E sinceramente, ele tá bem ruim nesse filme. E olha que eu não sou de reclamar de atuação de filme normalmente, mas nesse filme é triste, sabe? Porque tem momentos que, enfim, o pai dele morre, muita coisa acontece e ele não entrega essa questão de atuação, sabe? E a gente percebe que o Bryan Cranston, como um grande ator que é, ele tenta o máximo ali entregar e a gente acaba interpretando algumas coisas, mesmo que tenha alguns momentos do filme onde eles estão tendo um diálogo de tipo assim, pô, o seu neto precisa muito ver você. Ele fala, e tipo, ele dá um sorriso, passa o próximo take, ele já tá tipo, não, eu preciso voltar pro Japão, eu preciso voltar pra lá. Tipo, tudo bem, é a motivação do personagem, mas só que sinceramente eu acho uma quebra de clímax muito grande nesses momentos, tá? E, cara, toda essa questão da família deles, do Tenente Ford, nós temos, claro, um personagem bastante conhecido dos filmes antigos do Godzilla, que retorna aqui com um nome, mas só que, claro, que não um ator, né? Que é o Dr. Serizawa, né? Que esse cara, ele tá lá presente no primeiro filme do Godzilla e trazer ele aqui de novo é bem bacana, mas só que claro que não na mesma função do personagem dos filmes antigos, mas isso a gente vai ver provavelmente mais pra frente no Monsterverse, eu tenho certeza disso. Então vamos comentar agora, certo? Já comentei um pouco do núcleo humano porque eu já queria jogar logo, né, jogar esse elefante na mesa assim e tal, mas agora eu quero falar do próprio Godzilla, dos monstros, dos kaijus, os mutos que aparecem. Sinceramente, começar pelos mutos, porque eles são os primeiros ali a aparecer, e eu acho bacana que quando você presta atenção em relação a esse filme, você tem ali umas referências a outros monstros que podem vir na franquia, como o próprio exemplo a Mothra, que eu percebi lá na escola onde o Ford estudava, né, no Japão, e cara, é muito legal, sabe, essas referencinhas que tu vai pegando ali, né, de que quem conhece o Monsterverso sabe que realmente isso vai acontecer mais pra frente. Mas comentando sobre os mutos, que é essa raça aí, que eu não sei se é apresentada no Monsterverso da Warner ou se já tinha nos filmes antigos do Godzilla. Mas sinceramente, eu achei esses bichos muito, sei lá, cara. Eu não acho que eles trazem a ameaça pro Godzilla necessária, entende? Sem contar que o visual me lembrou muito, sei lá, um Cloverfield da vida. Sinceramente, eu achei bem fraco esses kaijus, né, que enfrentam o Godzilla. Eu sinceramente preferia mil vezes que ele pegassem uns monstros aleatórios lá da franquia do Godzilla e trouxessem aqui pra, sei lá, só ter um embate entre um monstro gigante principal do que uma família de mutos contra o Godzilla em si. Então, sinceramente, esses bichos não me entregaram, assim, essa questão de ameaça pro Godzilla. Em todo momento eu pensei que o Godzilla, claro, ia ganhar deles. E, sinceramente, claro que tem um momento lá no final do filme onde eles se juntam pra lutar contra o Godzilla. E realmente é bem tensa essa situação. A gente até... Quando eu vi o filme pela primeira vez, e eu não sabia dessa questão do Monsterverso, eu realmente achei que o Godzilla ia morrer naquela parte. Questão de roteiro, gente, eu achei esse roteiro um pouco lento demais. E, às vezes, muito apressado em alguns momentos, tá?
O Godzilla, o próprio protagonista, o que dá o nome a esse filme, aparece apenas no meio do filme em alguns determinados pontos. E pra mim, toda a cena que o Godzilla aparece, cara, é loucura, é absurdo o jeito que eles adicionam o Godzilla na história. Realmente eu gosto muito da maneira como o Godzilla aparece pela primeira vez por inteiro, que é aquela cena no aeroporto. É absurda, né? Tipo, é umas cenas que fica como se fosse clássico do cinema, entende? De você ver aquele pé assim pisando na parte do aeroporto, as pessoas parando pra olhar, e aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, tu olha a câmera assim, e o gritão do Godzilla clássico, velho, é absurdo de bom. Pra mim aquilo lá é cinema total. Então, comentando sobre a participação do próprio monstro que dá origem ao nome, o Godzilla, eu gosto muito da sua presença, eu gosto muito dessa questão visual do Godzilla. Eu tô olhando pra cá porque ele tá aqui, né? Então dá um pouquinho mais de impressão ao que eu posso comentar. Porque, cara, visualmente, eu acho esse Godzilla muito lindo, velho. Sinceramente, eu acho ele muito bonito. Ele traz uma questão de ameaça muito forte. Pô, quando ele aparece pela primeira vez e quando ele vai mostrando lá nas cenas finais, tu percebe que ele é realmente o rei dos monstros, tá ligado? Que a gente vai descobrir isso depois, lá no segundo filme dele. Mas o Godzilla nesse filme, mesmo que participou muito pouco, né? Se eu não me engano, eu não sei quanto tempo de filme tem o Godzilla. Sinceramente, deve ter, eu chuto a dizer, uns 7 minutos de filme. Mas as cenas que ele aparece é muito legal, tá? E outra coisa que eu preciso elogiar desse filme é essa questão de colocar o telespectador como se ele estivesse vendo os monstros de baixo. Isso eu acho muito legal. Tem vários momentos que a câmera foca no ser humano assim, como se ele estivesse olhando pro monstro e tipo, tu vê a dimensão do tamanho do bicho, tá ligado? E isso eu acho muito legal. Por exemplo, Cloverfield, que é um filme de terror, mas que também, né, exige essa questão do monstro gigante. Ele é nítido que você percebe essa questão da dimensão do monstro gigante comparado a um ser humano. E no filme Godzilla tem vários takes, né, dos soldados caindo lá, naquela cena louca, que os soldados caem de paraquedas no meio da batalha final, e aí eles passam bem perto do Godzilla, e tipo, tu vê o tamanho do Godzilla nesse filme, que ele realmente... Eu prefiro o Godzilla assim, enorme na tela, do que aqueles Godzilla de, sei lá, 45 metros de altura. Eu prefiro 1000 vezes esse daqui, que eu acho que tem mais de 100 metros de altura, né? Enfim. Então, sinceramente, gente, agora falando sobre a minha experiência geral do filme, tá? Comentei do Godzilla, gostei dele. Os mutos no filme eu achei bem mais ou menos. E os seres humanos é aquela coisa. Em filme de monstro gigante, pouquíssimas vezes os seres humanos me agradaram. Nesse filme, eu não me importei tanto assim em relação ao Ford, a família dele. Só me importei um pouco, talvez, com o pai dele, né, que é o Joey. Muito por conta do ator que interpreta ele, que realmente eu sou muito fã. Assisti Breaking Bad, então, sinceramente, o Bryan Cranston é absurdo. Nesse filme ele tenta carregar o máximo que ele consegue, eu acho que ele manda muito bem nisso, tá? Mas o restante todo do núcleo humano, talvez um pouco com o Dr. Serizawa lá, mas, sinceramente, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Agora, minha experiência geral assistindo o filme. É frustrante demais você tá assistindo um filme do Godzilla e que ele aparece só no meio do filme, tá? Sinceramente, você fica criando aquela expectativa no telespectador, e aí quando vê, ele aparece, mas aí depois ele começa a aparecer muito pouco na tela. Então fica esse sentimento de, putz, poderia ter aparecido mais rápido, poderia ter mais referências, talvez no início do filme, pra aí sim, quando ele aparecesse, ia ser mais legal. Então, sinceramente, é frustrante esse momento. O roteiro em si, ele é um pouco arrastado, mas como eu disse pra vocês, tem vários momentinhos ali no roteiro que eles dão uma corridaça e depois dá uma pausa e etc. E isso não me agrada tanto, tá? Então, sinceramente, eu acho que a experiência geral com esse Godzilla, ela não é a das melhores, mas eu também não acho ele esse fiasco todo. Muita gente coloca o Godzilla de 2014 como um filme ruim, e sinceramente eu acho ele um filme ok. É um filme que não é divertido, você não se diverte tanto assim, talvez mais por conta do final, que tem as cenas da batalha do Godzilla contra esses mutos, quando o Godzilla acorda, né, depois daquela batalha toda, e ele caminhando na cidade, indo até a água, é absurdo de bom também. A trilha sonora do filme é boa, é muito boa, em vários momentos eles tentam trazer a música clássica do Godzilla, eu acho isso muito legal. Então, no geral, gente, sinceramente, eu acho que é uma experiência ok, não é um filme ruim. Eu achei que eu ia, realmente, pelos comentários e pelas críticas que eu vi na internet desse filme, eu realmente achei que eu ia ter uma experiência pior,
tá? Porque quando eu vi pela primeira vez eu gostei, mas dessa vez eu já tive um pouquinho das minhas ressalvas, mas ao mesmo tempo eu gosto do filme, mesmo achando ele ok. Eu dou um 6,5 pra esse filme aqui. Eu acho que tá de bom tamanho, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha, praticamente, de Godzilla de 2014. E, por favor, comente aí embaixo o que você achou dessa resenha e deixa aí nos comentários o que você quer ver mais de resenhas aqui. Lembrando, já vimos Godzilla de 2014 e agora vamos para o próximo filme do Monsterverso. Tá, gente? Um forte abraço, até mais, falou, galera. Tchau!